mais um episódio deste podcast. O tema hoje será tratado partindo do texto de Lucas, capítulo 2, e no versículo 11, para darmos prosseguimento e compreensão do que Deus quer falar conosco através de sua palavra. O texto em Lucas 2:11 diz o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E para conciliar, somar com este texto, temos também o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e também a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, para podermos inteirar mais, compreender, ter mais ênfase no assunto a respeito do Senhor Jesus. No Evangelho de João temos o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos observar nesses textos como a Bíblia é enfática e deixa um ponto marcante, deixa uma resposta que nenhum outro livro tem. O Salvador nasceu, Cristo. E João dá testemunho: é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pecado é o ponto crucial, a razão por que males existem no contexto humano. E muitas das vezes, para aquele e aquela que não tem conhecimento bíblico, fica difícil entender por que as coisas vão mal. Porque o pecado na vida de um ser humano atrai mais condições más. Diz um texto, Provérbios 26:2, diz assim: como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre, e o pecado é a causa da maldição sobre a vida humana. Vejamos que o Senhor Jesus é o remédio de Deus. O Senhor Jesus é aquele que extrai o pecado da vida humana. O Senhor Jesus é aquele que faz o homem voltar para Deus, está em reconciliação de novo, está em amizade com Deus. Há um texto em Isaías que diz que os pecados dos seres humanos, os nossos pecados, traz a inimizade entre nós e o nosso Deus. Ou seja, então o Senhor Jesus, ele é o remédio, ele tira esse mal. Então João dá o testemunho sobre o Senhor. Ele é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele extrai da vida humana, ele tira o fardo pesado e coloca um fardo leve, ele tira as trevas e traz a luz para a vida humana. Então, ou seja, o sangue dele nos purifica, aquela consciência pesada, aquela consciência daquela dívida que mesmo sem saber algo fica ali martelando, o Senhor Jesus tira. Por isso, e aí cumpre o que o anjo disse: porque hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu a resposta para a raça humana, hoje nasceu a solução tanto para judeu quanto para gentio. Então, ou seja, a esperança é possível hoje, basta apenas um simples ponto, o que cabe ao ser humano, porque Deus não vai forçar o ser humano a aceitá-lo, a admiti-lo, a querê-lo. Deus quer isso espontâneo do ser humano. Deus é tão poderoso que nesse ponto ele demonstra o seu poder, respeitar a liberdade, a força de vontade, o querer humano, mas ele deixa em sua palavra exposto: a solução só pode ser através dele, através do seu Filho. O seu Filho resolve o problema da humanidade. Há um problema na humanidade chamado pecado, e pecado só Deus pode resolver. Só Deus tira o pecado e coloca a justiça, imputa a justiça no ser humano, e nisso atrai bênção. Que você que está ouvindo possa ser abençoado. Você que ainda não teve experiência com a salvação possa ter, que Deus possa guiar instrumentos até você de maneira direta e indireta, que seja através de alguém pregando, ou seja através de alguém enviando uma mensagem, através do testemunho de vida de alguém, de maneira que a tua vida seja abençoada. Quero te agradecer por tua atenção
e te aguardo no próximo episódio. Obrigado.